Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Estamos na série Acelerando a Aprendizagem e o tema de hoje é aprender estratégias que ajudem na aprendizagem das nossas crianças, não é mesmo? Para isso, vamos utilizar as atividades de estimulação cognitiva. Você já deve ter escutado isso ou visto alguma atividade desse tipo. Geralmente, elas são compradas, né, pela família ou por professores e diz assim: apostila de estimulação cognitiva. Então, você compra e lá vem muitas atividades desse tipo, desse tipo, esse aqui também. E nós vamos estar hoje conversando sobre essas atividades de estimulação cognitiva, certo? Mas antes de analisar esse tipo de atividades, eu quero que a gente pense primeiro o que é estimulação cognitiva, porque afinal, acredite que não seja só fazer as tarefas, né? Talvez tenha que fazer algo a mais. Então, vamos pensar nesse sentido. O que é estimulação cognitiva? Olha, veja bem, estimulação cognitiva é uma ação que visa a melhora do desempenho das funções cognitivas, seja memória, atenção, o raciocínio, a capacidade de resolver problemas, entre outros. Então, a gente percebe que fazer uma atividade de estimulação cognitiva é algo que mexe com toda a estrutura e o funcionamento cognitivo. Tudo bem. Então vamos pensar assim, ó, que essa estimulação cognitiva é direcionada, no caso da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, para corrigir as funções cognitivas que estão deficientes, certo? Eh, para a criança com deficiência intelectual, a estimulação cognitiva, ela é essencial para manter essas funções cognitivas, aquelas que estão eficientes, então manter o funcionamento dessas, né, pois é uma técnica mediada e que vai procurar estimular a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que a criança pode vir a fazer sozinha. Então, as atividades de estimulação cognitiva, elas têm 2 funções: ou corrigir ou manter, né. Então você pode corrigir as funções cognitivas deficientes ou manter as que são eficientes e, com isso, estimular zona de, desenvolvimento potencial, tá bom? Então é muito importante isso. Mediar uma tarefa de estimulação cognitiva é fazer uma intervenção para promover uma mudança estrutural e também funcional do cognitivo. Só realizar a tarefa talvez não garanta que esse processo todo ocorra. Então, nós temos que pensar na possibilidade de mediar esses materiais, não é mesmo? A mediação, ela tem esse sentido, né, de buscar a modificação nas estruturas cognitivas e tornar a criança mais aberta a obter outras experiências cognitivas e, com isso, acelerar a aprendizagem. Então, pense bem, as atividades de estimulação cognitiva têm que fazer a criança pensar. Então, vamos ver um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Esse primeiro exemplo aqui, eu trouxe algumas atividades de uma apostila que eu mesma comprei, né, para ver o que tinha, porque eu sou muito curiosa, e também para mediar, porque eu acho que tem um sentido, a tarefa é interessante, mas precisa ser mediada. Veja bem, vou mostrar esse tipo, é assim, ó. Aqui diz assim: pinte as imagens que possuem o número 2 dentro de um quadrado. Então, aqui tem o número 2 dentro de retângulo, círculo, quadrado, né?
várias figurinhas aí, tem o número 2. Ok, mas é para pintar só o 2 dentro do quadrado. Aqui tem a mesma tarefa e diz que é para fazer a mesma coisa com o número 3, só que o 3 tem que estar dentro de um círculo. E depois tem mais 4, 5 iguais a essa, certo? Que nos faz repetir, né, a mesma ideia, certo? Além disso, temos também atividades desse tipo, ó. Tem a silhueta, né? E aí essa imagem, a sombra, a gente tem que identificar a sombra nesse monte de sombras aqui. Tem que ser uma sombra igual a essa. Aqui diz assim, marque todas as figuras iguais ao modelo. Aqui tem outra igual também, ó, o pássaro. Geralmente essas atividades, elas são feitas dessa forma mesmo. Elas vão se repetindo, né? Olha só, essa aqui também, ó. Ele dá uma posição e aí a criança tem que identificar todas as posições que estão aqui. Então, vamos pensar agora, certo? Sobre esses modelos aqui que eu trouxe para a gente. Esses modelos aqui. Você usa esse tipo de atividade? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você já viu esse tipo de atividade? Até tem as apostilas que se pode comprar. Às vezes essa atividade é feita com criança com deficiência, com adolescentes, com adultos, com idosos. Então, assim, ó, a pergunta que eu faço para você, se você utiliza, é: quais as operações mentais e funções cognitivas que você trabalha numa atividade dessa? Ó, quais as operações mentais e as funções cognitivas? Essa seria a pergunta. Não sabe? Então, você tem que aprender a mediar. E realmente, com essa atividade mediada, você pode acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, certo? Então, isso é necessário. Não é só mandar a criança fazer a atividade, ela tem que pensar sobre a atividade. E para isso, a gente usa o quê? A mediação. Agora sim, nós temos que pensar que fazer esse tipo de atividade, só fazer, eu acredito que isso é uma confusão que algumas pessoas, ou até um erro que algumas pessoas cometem quando compram essas atividades, submete a criança a fazer essa atividade, certo? De estimulação cognitiva, sem que ela tenha a mediação, porque daí a criança vai pensar sozinha, ela vai repetir, ela vai memorizar o modelo, não é, que foi dado. Inclusive, por isso que vem 2, 3, 4 atividades iguais ou parecidas para repetir. Por quê? Se tinha a ideia de que a pessoa aprende por repetição. Isso eu já falei aqui para vocês. Não é a repetição da tarefa, é a repetição das operações mentais e das funções cognitivas. Então, por isso que é um equívoco, não é mesmo? Agora, veja esse exemplo, esses outros exemplos que eu trouxe também, porque é importante eu mostrar para vocês. Aqui, ó, é para a criança identificar a letra B. Aí se trouxe, né, aquela confusão entre o P, o D, o Q e o D. É o D, o P, o B e o Q. Que elas são letras idênticas, só muda a posição. Esse tipo de atividade aqui, ó, não deve ser feito para crianças com dislexia. Especialmente esse tipo de letra. Eu não utilizaria, certo? É uma crítica que eu estou fazendo, né? Ó, outra. Aqui, a mesma atividade. Ó, aqui para procurar o I. Aqui, palavrinhas repetidas. Aqui também, mais palavrinhas. Então, assim, ó, esse tipo de atividade aqui, ela não funciona dessa forma.
certo? Não vai funcionar. Essas atividades devem ser planejadas de forma intencional para corrigir as funções cognitivas. Não é só mostrar o B para a criança identificar o B de modo perceptivo, só com o olhar. Ah, aqui tem um B, aqui tem um B, aqui tem um B, aqui tem um B. Às vezes você mesmo compra essas atividades e você começa a fazer. Aí é muito fácil. É o B, o B, o B, o B. Tá, o que que isso fez para você? Você só olhou para a atividade e o teu visual, né, a percepção visual, ela já identificou. Ótimo. Só que cognitivamente não houve transformação nem mudança alguma. Agora eu te pergunto, certo? Vamos ver aqui um outro. Eu te pergunto o seguinte, né? Corrigiu as funções cognitivas? Modificou a estrutura só pelo perceptivo? Não, não é mesmo? Eu quero mediar agora com você essa tarefa aqui, ó. É uma tarefa de estimulação cognitiva, ó, interessante, né? Temos 3 quadrados, mais um em cima, mais um aqui, um círculo e um triângulo. E pela mediação a gente poderia chegar que tem um outro triângulo aqui, ó. Poderíamos chegar, talvez, uma suposição que isso também fosse um triângulo. Então, vamos pensar o seguinte: eu não vou fazer uma mediação como eu faria com uma criança. Eu vou fazer essa mediação com você que está me assistindo. Você, então, eu quero que você pense realmente nessa atividade aqui, nessa imagem, certo? Vamos pensar o seguinte: observe essa tarefa, que é uma tarefa de estimulação cognitiva, que você escolheu para trabalhar com uma criança com deficiência intelectual, certo? Aí eu pergunto para você: o que é possível trabalhar aqui? O que é possível trabalhar? Você pode responder, por exemplo, até pode escrever aí no chat. Você pode responder: ah, eu posso trabalhar figuras geométricas, né? Porque nós temos triângulo, quadrado, círculo. Legal. Então eu posso perguntar para uma criança: onde é que está um círculo? Ela vai dizer: onde é que está um quadrado? Aqui, 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 aqui. Triângulo aqui. Ótimo. Tá ótimo. Não tá ótimo. Por quê? Foi só pelo perceptivo. Nós temos que fazer a criança pensar. Então agora nós vamos fazer você pensar. Vamos lá. Eu quero que você pense. Primeiro, vamos pensar nas operações mentais. Aqui, vou trazer para vocês o que eu poderia trabalhar aqui de operação mental de identificação. Os tipos, né? Os tipos de figuras geométricas, certo? E de classificação. Como é que eu poderia trabalhar? Poderia trabalhar tipo, o tipo de figura geométrica, o tamanho, porque eu tenho quadrados, só 2 iguais e mais 3 pequenininhos, ó. Espessura da linha, olha aqui, ó, aqui é fininho e aqui é grosso também. Comparação, posso comparar? Posso comparar as imagens? Ah, sim, os lados, ó, triângulo tem 3 lados, quadrado tem 4 lados, mas eu também poderia trabalhar o lado de dentro e o lado de fora. Também posso trabalhar. O que tem do lado de dentro do quadrado? Um pedacinho do triângulo. E fora? Eu tenho todas as outras imagens. Tá vendo? Por isso que mediar enriquece o processo cognitivo. Mediar não é uma simples identificação de coisas, de objetos, de figuras, de imagens, não. É você pensar sobre, né? Essa tarefa tem alguma regra? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Reproduza a imagem abaixo sem o uso da régua. Ó, é para reproduzir essa imagem aqui embaixo sem usar régua. Agora eu pergunto para você, por que é importante trabalhar esta regra? Ou ter claro esta regra nessa atividade? Por que é importante? Toda atividade que tem regra é importante porque você vai trabalhar o critério de mediação de regulação e controle do comportamento.
Então, mesmo que a criança queira usar ou fazer de qualquer jeito, tem que ficar igual ao modelo. Então, você não vai usar régua e nós temos que planejar. Por isso que a mediação de planejamento também é importante aqui. Planejar como nós vamos fazer essas imagens sem usar régua aqui embaixo. Por isso que a mediação, ela explora todos os detalhes para que a criança tenha uma percepção clara e precisa do que tem na imagem de cima, para que ela tenha condições de reproduzir embaixo, tá? Então, vamos pensar o seguinte: é mais importante completar essa tarefa, certo? Ou pensar sobre a tarefa? Estou perguntando para você, né? Então, o fazer aqui embaixo pode ser até automático. Agora, o pensar envolve o processo cognitivo, que é muito mais profundo do que a sua percepção visual. Gente, eu quero que você veja, aí sinta, acompanhando essas perguntas que eu estou fazendo, o quanto é importante você aprender a mediar. Agora, um pouquinho mais, vamos pensar um pouquinho mais. Qual a sua intencionalidade em fazer esse tipo de atividade de estimulação cognitiva? Qual é a sua intencionalidade? Ensinar figuras geométricas? Trabalhar as diferenças? Trabalhar a função cognitiva de percepção clara e precisa? Trabalhar a motricidade fina? Trabalhar a importância de seguir um modelo? Trabalhar quantidade? Tudo isso é possível. Agora, a diferença é se você vai mediar tudo isso ou vai ser uma exposição direta, onde você vai dizer para a criança: olha, aqui nós temos um modelo e eu quero que você desenhe um quadrado, um círculo, um quadrado e um triângulo e 3 quadradinhos aqui embaixo. A criança vai ficar ali tentando fazer. Às vezes vai fazer, vai usar a borracha várias vezes, o lápis várias vezes e vai tentar fazer do jeitinho dela. Só que fazer por fazer não muda a estrutura cognitiva. O que muda a estrutura cognitiva é você planejar, pensar sobre, arrumar uma estratégia cognitiva do tipo: se eu já explorei tudo, eu posso dizer, agora nós vamos começar a desenhar embaixo. Qual a figura que você gostaria de desenhar primeiro? Ah, é o quadrinho. E ele fica onde? Em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo? Onde é que ele fica? E aí, vai fazer com a criança. Se ela fizer numa posição errada, a gente vai mediar. Olha, aqui está em cima. O quadrado de cima ficou do mesmo tamanho do quadrado que você fez? A criança vai ver que não. Se não ficou, como é que a gente poderia fazer? Então, é muito importante que você aprenda a mediar, porque daí essas atividades de estimulação cognitiva não vão ficar mais desse jeito. A gente vai mudar esse processo, tá bom? Isso é muito importante a gente compreender. Olha, se todas essas perguntas que eu fiz para você, você não conseguiu responder nada, né? Então tá na hora da gente mudar um pouco a forma como a gente trabalha com as crianças com deficiência intelectual. Comprar atividades, deixar ela fazer, o caminho a seguir não é esse, não é mesmo? Agora, vamos pensar assim, ó. Essas atividades, elas não são erradas, elas são maravilhosas. Elas trazem muito benefícios, mas desde que você saiba como utilizar. Então, falar sobre estimulação cognitiva é falar de uma oportunidade muito boa para a gente fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo com a nossa criança com deficiência intelectual. Será que as nossas crianças com deficiência intelectual estão fazendo essas atividades como uma exposição direta ou estão pensando antes de fazer?
se estão construindo uma estratégia cognitiva, porque é isso que a mediação faz, né? Será que essas atividades são um passatempo para minha criança? E que muitas vezes a deixa muito frustrada porque ela não consegue fazer muito parecido com o modelo? Ou você quer realmente modificar algo nessa criança? Quer que ela aprenda? Quer acelerar a aprendizagem dessa criança? Então, assim, ó, quando a gente planeja trabalhar com uma atividade de estimulação cognitiva, nós temos que prever 3 fases fundamentais. A fase da entrada da informação, que é muito importante. Essa fase da entrada da informação, a mediação ela vai trabalhar com a ativação da atenção e da percepção da criança. Não é a percepção visual, é a percepção cognitiva. A atenção dela vai estar direcionada. Vamos trabalhar também com essa modelação do alerta cortical, das funções de sobrevivência, vigilância, postura, filtragem dos estímulos sensoriais. Tudo isso mas que tipo de atividade eu posso usar para que a criança tenha essa percepção clara e precisa, que ela consiga ficar atenta e ativar todas essas redes corticais responsáveis pela atenção, pela postura, pela concentração. Que tipo de atividade de estimulação cognitiva eu posso utilizar? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, com essa atividade aqui, eu posso trabalhar organização de pontos. Por quê? Em cada partezinha dessa aqui, há um ponto que liga uma linha à outra. Então, se eu explorar com a criança cada ponto desse, e inclusive eu posso acentuar com hidrocor preto uma bolinha, eu consigo reproduzir com mais facilidade do lado, certo? Então, esse tipo de atividade aqui é muito boa para mediar. Olha, eu vou mediar todas essas atividades aqui. Muitas eu já tenho, né? Eu posso trabalhar também na função cognitiva de entrada a orientação espacial, certo? E a orientação espacial eu posso trabalhar esse tipo de atividade aqui, ó. Porque aqui a seta ocupa um espaço e uma direção. Então eu posso explorar detalhadamente aqui. Se eu não quiser usar uma folha inteira, eu posso usar a metade. Eu posso ampliar essa parte aqui para uma folha maior e explorar, né, a questão da orientação espacial. Posso trabalhar também comparação. Olha que maravilha essas matrióticas, ó, para a gente trabalhar comparação. Eu tenho essas bonequinhas, eu vou fazer verdadeiras, né? Assim, em bonequinha mesmo. E tenho essas em imagens, que eu posso destacar. Então, vejam bem, quem vem primeiro? Então, aqui eu já trabalho comparação, comparar tamanho, comparar quem pode dentro de quem, porque as bonequinhas elas vão uma dentro da outra, não é mesmo? Então, eu posso trabalhar aqui a comparação. A pequenininha, ela é tão pequenininha que ela é bem diferente das outras, então eu posso comparar. Essa roupa aqui tem muitas flores, essa aqui já tem pouco, essa aqui tem pouco e essa aqui não tem nenhuma. Então, isso é comparar. Então, eu posso trabalhar a função cognitiva de entrada da informação com esse tipo de atividade. Olha, eu também posso comparar aqueles jogos dos 7 erros. Então, eu trabalho uma imagem toda e depois a gente procura os erros embaixo. Aqui também é comparação. Olha, classificação. Como é que eu posso trabalhar a classificação? Vejam que essa tarefa aqui, ela tem um modelo nesse lado, é um bebê. E aqui eu tenho um bebê e um menino grande,
certo? Ou aqui, ó, eu tenho um pássaro pequeno, um pássaro pequeno, um pássaro pequeno e um gavião. Ó, aqui eu tenho pizza, salada, refrigerante e batata frita. A salada não está combinando, não é mesmo? Então, eu posso fazer essa classificação entre quais são os elementos que são muito parecidos e aqueles que não estão, né, nesse grupo. E eu também posso trabalhar na entrada da informação, por exemplo, ilustrações. Posso trabalhar, né? O que que nós temos aqui nessas ilustrações, certo? Aqui, ó, nós temos um gato. Aqui nós temos um peixe. Temos coisas escondidas, uma coruja. Temos alguns elementos aí escondidinhos, né? Mas que a gente pode trabalhar isso de uma forma muito interessante. Então, todas essas atividades aqui, elas servem exatamente para isso, para a gente trabalhar as funções cognitivas de entrada da informação. A maioria que eu mostrei aqui são atividades que eu recebi na apostila que eu comprei de estimulação cognitiva. Eu falei que eram 3 fases. A outra fase é a fase de elaboração, não é mesmo? Que essa fase de elaboração, ela vai integrar tudo aquilo que eu explorei e detalhei na entrada da informação. E esse detalhamento vai me ajudar a reter, vai me ajudar a processar esses dados, né? E esta área de que faz síntese, retenção, ela realmente recebe todo esse estímulo e a gente pode trabalhar a partir de atividades desse outro tipo aqui, ó, trabalhando relações familiares. Por exemplo, uma árvore genealógica. Então, isso faz com que a criança pense, por exemplo, no pai, na mãe. Então, ela vai fazer muitas transcendências, vai fazer muitas conexões. Então, esse tipo de atividade vale. Outro tipo de atividade que também é importante é relações temporais. Também aqui a mesma atividade dá para trabalhar. Quem veio primeiro, quem veio depois, quem é o mais velho, quem é o pai e a mãe, quem são os filhos. É uma relação também temporal. É a mesma atividade dá para trabalhar. Outra atividade, olha que interessante, uma simples imagem, está todo mundo rindo, se divertindo, para a gente identificar as emoções, porque as emoções vai trazer nessa criança a memória de longo prazo, não é mesmo? Nós vamos ativar. Olha, tem também esse tipo de atividade aqui, ó, de progressão numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma progressão. Então, a gente pode trabalhar também com o material dourado para explorar muito bem essas atividades, tá bom? Agora, na fase de saída, tem a fase de saída, então, as atividades de estimulação cognitiva, ela tem que ser trabalhada na entrada da informação, explorando tudo, fazendo as transcendências lá na elaboração e saindo uma resposta, certo? Essa saída, há uma planificação, uma conscientização dessa criança, do que ela tem que fazer, as consequências, se ela fizer isso tudo muito rápido. Ela tem que tomar uma decisão, né? Ela vai ter que verificar a sua resposta. As respostas, geralmente, se aproximam muito de um acerto. Essas respostas, elas são justificadas. E por quê? Porque ela teve uma percepção clara e precisa, fez uma conexão na elaboração, e aí ela executou essa tarefa com um passo a passo e o seu raciocínio foi todo estruturado. Então, essa fase final do processo cognitivo se localiza no lobo frontal, né? O lobo frontal é que representa o nível mais elaborado do desenvolvimento do cérebro humano. E que tarefas eu posso utilizar aqui? Olha, tarefas, vou dar um exemplo, tarefas de agrupamento. Porque se eu vou trabalhar em agrupamento, ó, eu quero que agrupe de 10 em 10.
Opa, 10 em 10, eu preciso saber primeiro o que é 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Então, eu tenho que ter uma percepção clara e precisa. Eu tenho que ter uma elaboração, fazer os agrupamentos. Como é que faz isso? O que é um agrupamento? Onde eu já vi um agrupamento? E depois ela tem, então, uma saída precisa, certo? Então, assim, ó, essas atividades que eu mostrei aqui hoje são estratégias que devem ser mediadas para se tornar um instrumento terapêutico, porque mediar é uma terapia cognitiva. E essas atividades devem ser feitas com crianças com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com TEA, com TDAH, com síndrome do cisfrágil, certo? Porque organiza essas funções cognitivas. Então, usar todas essas atividades, fazer por fazer, não vale a pena, tá? Você tem que mediar. Mediando, você atinge a você atinge níveis mais profundos do processo cognitivo. Por que é importante mediar essas atividades de estimulação cognitiva? Olha, essas atividades são apenas pretexto. É um pretexto para você começar a falar com a criança. Um pretexto para corrigir as funções cognitivas deficientes, para auxiliar na aquisição de conceitos que serão necessários depois para realizar a tarefa, certo? São importantes também para propiciar uma motivação interna, ou seja, um desejo. A gente envolve a criança numa tarefa quando a tarefa é desafiante, quando ela deseja fazer a tarefa ou quando ela é curiosa pela tarefa. Isso é uma motivação interna. Também favorece o desenvolvimento das abstrações, né? Então, mediar as atividades de estimulação cognitiva é muito, 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 muito importante, tá? Porque possibilita todo o desenvolvimento inclusive da autoestima da criança. Então, essas atividades elas são importantes para desenvolver habilidades de planejamento, criando alternativas para atingir um objetivo ou completar uma tarefa, organização, criando estratégias a partir dos dados, certo? Que foram recebidos, manejo do tempo, quando se estima um tempo para realizar a proposta, memória, a memória de trabalho, mantendo essas informações já adquiridas, né? Em tarefas anteriores, associando, ou seja, se eu faço uma tarefa deste tipo, aqui, quando eu vou propor uma outra atividade, eu vou mediar a associação. Aqui eu vou mediar o que tem de diferente, o que ela já aprendeu na tarefa anterior, o que ela pode usar de estratégias aqui, que ela já aprendeu lá. Tá vendo? Então, não é fazer por fazer. Qual é a novidade dessa página? Porque ela já fez uma parecida, mas qual é a novidade dessa? Tem que ter uma novidade. Gente, isso traz para nossas crianças a correção das funções cognitivas e a ampliação das funções metacognitivas. O que é isso? Uma coisa é eu ensinar a criança a pensar, que são as funções cognitivas. Outra coisa é eu fazer ela pensar sobre o seu próprio pensamento. Ou seja, ela tem uma estratégia, eu digo, mas será que essa sua estratégia é boa? Como é que você chegou a essa estratégia? Isso é uma função cognitiva, metacognitiva, tá? Metacognitiva, quando eu faço a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. E a mediação faz isso o tempo todo. A mediação, ela controla muito a resposta inibitória. Ela trabalha muito a autorregulação do afeto, do comportamento. Ela traz a questão da iniciativa, para iniciar, não procrastinar, né? A flexibilidade de revisar, de propor fazer diferente. A questão da resistência. Olha,
Onde eu vejo que as pessoas mais erram, ok? Onde é que as pessoas mais erram? Quando essas atividades que eu mostrei para você aqui são aplicadas como uma exposição direta, né? A mediação é apenas um fragmento de tudo que é percebido e experimentado no mundo. Entretanto, esse pequeno fragmento, que é a mediação, é que vai equipar cognitivamente essa criança com ferramentas, estratégias, para que ela vai usar para aprender tudo. Então, assim, ó, dessas ferramentas, talvez a mais importante é a linguagem. Ah, são duas: linguagem e as interações, as relações que eu vou ter, né, com a minha mediadora. As atividades de exposição direta, os estímulos que agem sobre o organismo, sobre a criança, né, fluem dentro de um sistema de uma maneira mais aleatória. A criança vai fazendo. E ela não tem essa consciência do que está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. E é isso que a mediação faz. A mediação traz essa consciência para a criança. Ela vai construindo uma estratégia de como resolver aquela atividade. Então, vejam bem o seguinte: não se trata, certo? Simplesmente de fazer. Aqui, nós estamos pensando em outro processo. É preciso pensar. Sabe, o que fazer ou interagir com as mediações? Essa ideia, né, é fundamental. Então, assim, ó, não é só fazer. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, interagir com as mediações que a mediadora vai fazer para mim. E isso vai me ajudar a pensar. Então, a mediadora, ela guia o pensamento da criança, explorando toda a imagem, formando conceitos, transferindo aquilo que ela aprendeu para outro lugar. Agora, por onde que eu posso começar? Quando eu pego uma tarefa dessa, seja qual for, pode ser essa daqui, né? Eu quero trabalhar com essa imagem. Beleza. Então, eu vou trabalhar a metade dela, porque eu acho que a minha criança vai ser muito confuso para a minha criança. Eu vou trabalhar a metade. Ótimo, já é suficiente. Você conhece a sua criança. Então, vamos lá. Veja bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o mapa cognitivo. Eu tenho que saber qual é o conteúdo, qual é a modalidade, as operações mentais, as funções cognitivas que eu vou trabalhar. Se isso aqui exige muita operação mental, isso me diz que o nível de complexidade é alto. Agora, essa atividade que vai trazer muitas abstrações para minha criança, muitas transcendências, então o nível de abstração é alto. E o nível de eficácia é o tempo que ela está levando para fazer essa atividade. Se ela me responde rapidamente e de forma correta, não impulsiva, ou se ela demora muito tempo para pensar. Então, uma tarefa mediada não é sair por aí fazendo pergunta também. É fazer perguntas a partir do mapa cognitivo. Então, o mapa cognitivo, ele te dá um norte de que perguntas você tem que fazer, né, para essa criança. Eu quero contar para você agora uma história bem interessante de um atendimento que eu fiz, né? Tem algumas pessoas acham que eu não faço atendimento. Ultimamente, depois da pandemia, eu fiz muito pouco atendimento. Atualmente eu estou me restringindo só às crianças da minha escola mesmo, para a gente fazer avaliação, para a gente ver como é que a gente vai mediar, como é que a gente vai alfabetizar essas crianças que estão vindo novas. Mas eu já tive clínica, né? Tenho ainda clínica, só não está ativada. Está lá com tudo, mas não, por causa da pandemia não estou atendendo. Então, assim, ó, eu quero falar da falta de estimulação cognitiva, tá? Um exemplo são as gêmeas que eu atendi em 2015. Duas meninas de 8 anos, a mãe muito jovem, mas não aceitava a dificuldade das meninas. O pai ausente, né? Ausente, e tinha uma avó que ajudava.
A família era muito simples, as crianças não tinham acesso a quase nenhum estímulo, elas quase não brincavam, porque realmente não tinham brinquedos, né. Lógico, toda criança brinca, mas, assim, algo mais significativo não tinham acesso à televisão, não quer dizer que ter acesso à televisão seja alguma coisa boa, mas não tinham por causa da religião, a mãe não permitia que elas usassem celular, TV, e num primeiro momento a escola indicou, né, essas crianças para uma avaliação, porque parecia que essas crianças tinham deficiência intelectual, tá. Então, logo, logo no primeiro atendimento, eu já constatei que não apresentavam deficiência intelectual, e sim deficiência de mediação. Por quê? Logo no primeiro eu já trouxe um jogo e comecei a mediar. Quando eu comecei a mediar, elas começavam a me dar várias respostas, e boas respostas. Então eu fiquei pensando, né, quando uma criança não é estimulada adequadamente, ela traz, uma desvantagem cognitiva. Então imagina assim, a criança com deficiência, nasceu com síndrome de Down. "Ai, não posso fazer nada". Não, tem que fazer, tem que estimular cognitivamente, tem que estimular com a mediação. Então no caso dessas meninas, né, eu usei um roteiro para avaliar as funções cognitivas que estavam deficientes. E aí eu percebi que aquelas funções que estavam relacionadas com a leitura não estavam muito bem desenvolvidas, como a percepção clara e precisa dos sons das letras. Então a função o ato mental, ele vai a entrada da informação, a elaboração e a saída. Então já na entrada da informação eu já consegui perceber, né, que as crianças não tinham uma percepção clara e precisa dos sons das letras. Elas também tinham muita dificuldade em separar os estímulos relevantes daquilo que não era relevante. E isso também é uma função cognitiva de entrada. Elas tinham uma baixa conduta exploratória, também é de entrada. Olha, eu já tinha descoberto 3 coisas. Elas já queriam rapidamente falar o que viam. Elas não pensavam sobre as perguntas que eu estava fazendo. Então elas não exploravam. Elas: "Não, já sei, é uma boneca, já sei, já sei". Não, mas como é que é o vestido? Como é que é o cabelo? Como é que é o olho? Então, esse detalhamento exploratório, elas não tinham esse hábito. "Não, mas eu já disse, é uma Barbie. Eu já disse, o vestido é rosa". Então, os detalhes não tinham interesse para elas não tinham esse hábito. Elas também não tinham o hábito de ter um trabalho na escola, um trabalho, assim, organizado, né. A mãe trouxe as tarefas, elas não sabiam o começo, meio, fim do caderno. Então elas não tinham isso, essa elaboração, né, de ter um trabalho organizado, com o começo da linha, já tinham 8 anos, copiavam tudo do quadro, copiavam tudo, as copiadeiras do quadro. Mas assim, pulavam páginas, abriam o caderno contrário, né, começando no final para o começo, não tinha essa organização. Tinham dificuldades em analisar e classificar. Identificar, elas identificavam bem, mas sem detalhes, mas não conseguiam classificar. Tinham muitos erros de classificação. E classificar, a gente usa essa operação mental muito na elaboração. Também elas tinham baixo, né, essa regulação do comportamento, elas não conseguiam se autorregular. Quando eu fazia uma pergunta, elas já queriam responder, e às vezes quando eu abria a boca, elas já queriam responder, sem eu nem fazer pergunta. Então elas eram muito impulsivas, né. Quando eu comecei a falar da escola, elas tinham um nível baixíssimo de perspectiva escolar, com 8 anos, então o fator emocional estava muito abalado. E elas não tinham uma conduta exploratória, definida. Isso tudo, gente, fez com que eu elaborasse, então, uma recomendação, né, que fosse trabalhados
em casa, na escola, atividades de estimulação cognitiva mediada, que trabalhasse essas funções. Então, eu selecionei atividades não essas, né? Porque essas aqui eu comprei para ver como é que era as atividades, mas eu vou mediar cada uma delas. Mas eu tinha outras na época que eu, então, selecionei e entreguei para a professora realizar aquelas mediações, que podiam ser mediações individuais ou coletivas com todas as crianças, certo? Então, gente, olha, atividades de estimulação cognitiva são muito importantes, desde que elas sejam o quê? Mediadas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E se você tem alguma atividade aí de estimulação cognitiva, faça mediação. Você vai ver a diferença que é, tá bom?